Imagino a vossa decepção nesse momento de não ter o ex-ministro das Finanças de Portugal convosco. Eu penso que ele seria muito mais articulado do que mim nessa matéria e talvez muito mais colado com as questões específicas das finanças públicas, que é um aspecto extremamente importante. Mas primeiro gostaria de agradecer aos organizadores desse evento, toda a equipa, e também os representantes dos órgãos executivos dos nossos países, e também meus compatriotas, que penso estão aqui também bem representados. E esta instituição, foi-me dito um pouco antes do intervalo que há praticamente 500 a 600 guineenses aqui a estudarem. Então isso aqui é um reservatório de talentos que vão ser certamente reciclados nos nossos países, reciclados na nossa administração e fortalecer as nossas finanças públicas. Não há maior riqueza do que os recursos humanos, talentos. Eu penso que a discussão que tivemos com a ministra das Finanças, Vera, mostrou que a verdadeira riqueza está nos recursos humanos, nos seus talentos. Aí há pouca chance de subida, de descida dos preços, que são determinados por outros em outras partes do mundo. Então, eu penso que essa instituição, gostaria de, mais uma vez, sublinhar o facto de que o trabalho que vocês estão a fazer ao nível dos nossos países é reforçar as capacidades, não tem preço. Infelizmente, muitas coisas têm valor porque têm preço. Se uma coisa não tem preço, então não tem valor. E esta é a dificuldade agora de podermos abordar o mundo de uma forma diferente. Porque tudo deve ter preço para ter valor. E o Covid mostrou-nos que uma enfermeira, uma pessoa que trabalha num lar de velhos, não tem preço, mas teve enorme valor para nos ajudar a passar a transição da Covid. Eu tive a preferência de não fazer um PowerPoint, porque e ser mais interativos convosco. E tenho 45 minutos, mas eu penso que seria bom utilizar uma parte do tempo para um Q&A, para trocarmos. Não tenho certeza em muitas coisas. Quem tem certeza agora é o GPT, ChatGPT, que alguns de vocês devem conhecer. Aliás, se nós pedirmos ao ChatGPT, que é a inteligência artificial de machine learning, ele é capaz de apresentar um muito melhor e mais articulado tema na base dessa pergunta que vocês fizeram, desse tema. Uma coisa que o ChatGPT não pode fazer nesse momento, talvez vai fazer um pouco mais tarde, é de poder contextualizar melhor e trazer alguns aspectos de engenharia social que fazem com que a transformação econômica dos nossos países pode acontecer. Então, mais uma vez, o Q&A será uma oportunidade de trocarmos entre nós. Há dois elementos nesse tema, que é a transformação estrutural e as mudanças climáticas. Para mim, são as duas faces de uma mesma moeda. E digo moeda porque um aspecto transversal desse tema é o financiamento e o capital. Os que querem entrar numa análise mais profunda dos aspectos estrutural, transformação estrutural, eu recomendaria um livro também do meu compatriota Carlos Lopes, que tem muito mais talento nessa matéria e conseguiu, de fato, analisar isso. Eu recomendaria, porque isso complementa muito bem a nossa discussão hoje. Há aspectos importantes da transformação estrutural. Obviamente, um dos que vem com maior ênfase na análise no contexto africano é a questão de mudar o paradigma de exportação das matérias-primas, que é um aspecto central disto. Também o aspecto da produtividade, o aspecto da industrialização
que faz com que, se um país entrar e puder fazer uma mistura desses pilares, o país pode chegar a um nível de transformação para criar emprego, sobretudo quando o elemento populacional e o megatrend da demografia é um aspecto importante. Quero relembrar hoje, eu penso que há alguns dias, ou daqui a alguns meses, a Índia, por exemplo, vai ter uma população maior daquela da China. E, muito rapidamente, eu penso que a África vai ter a mesma velocidade, o mesmo número. E é um desafio, porque na história da humanidade nunca houve uma aceleração desse tipo que se mistura com um crescimento urbanístico. E não sabe ainda como é que isso vai se traduzir em termos de vida nos centros urbanos e a pressão que isto vai pôr sobre as políticas públicas. Então, como eu estava dizendo, na parte da transformação, o paradigma, para sair do paradigma de exportação de matérias-primas brutas, o aspecto ligado eu diria, a estruturação ou a gestão do espaço no país, baseado num sistema que é mais do tipo colonial. Se vocês podem ver nos nossos países, a gestão infraestrutural do espaço, na maior parte dos países africanos, há sempre uma reta que sai do campo para a cidade. As grandes cidades, Bissau, Dakar, há sempre uma linha de reta, que era, no fundo, uma preocupação do sistema colonial de poder extrair, essencialmente, no campo para sair no porto. Então, em muitos dos nossos países temos ainda essa estrutura, no qual há sempre uma linha reta de estrada e de infraestruturas, que é do campo para o porto principal. Não se conseguiu gerir o espaço de uma forma diferente para que o mundo rural possa ter uma contribuição que não seja aquela distração para sair desse paradigma de matéria-prima. Porque a produtividade é extremamente importante no crescimento. E, nesse caso, a transformação requer para que isso seja analisado. Mas transformar um país requer certamente recursos. Já falei dos talentos, e que para mim é a prioridade, mas requer um certo nível de recursos financeiros. Isto é extremamente importante. E daí é importante que tenhamos um sentido das proporções. E que tenhamos também um lugar, uma discussão, um diálogo franco. Como vocês sabem, eu tive a oportunidade de estar no sistema da Bretton Woods, do Banco Mundial, estive no Fundo Monetário, que era mais novo, e muitas vezes se fala que, no fundo, muito recurso foi dado à África, a África não conseguiu utilizar aqueles recursos, há um sistema de corrupção, que é verdade, vocês estão a tentar modificar isto com uma maior gestão das finanças públicas, mas devemos ter um sentido de proporção de que montante estamos a falar. Porque a transformação do nosso continente, depois daquilo que nós vivemos, do nosso passado, daquilo que perdemos durante muitos anos, requer um tipo de investimento um pouco maciço e previsível. Vamos dar alguns números. Quando a Alemanha decidiu o seu processo de unificação, em 89, como sabem, havia a Alemanha democrática e a Alemanha socialista ou federal. No processo da integração e da unificação, a Alemanha federal antiga, que era mais rica, gastava um montante de ordem de 150 bilhões de dólares por ano, durante mais de 10, 11 anos, de uma forma previsível. Os alemães que estavam na zona socialista sabiam, socialista entre aspas, que iam receber esse influxo de dinheiro de uma forma previsível por ano, 150 bilhões de dólares. Isso comparado com os montantes que nós falamos da ajuda ao desenvolvimento, 10, 12 bilhões para os países africanos. Então, alguém deve perguntar por que se pensou ou que gastou quase 150 bilhões de dólares por ano num país
com um tamanho não muito grande, porque a parte que tinha necessidade de ser upgraded em termos de investimento, a Alemanha Democrática não é enorme. Mas por que se gastou 150 bilhões de dólares num país que tinha já mínimas de infraestrutura, que tinha talentos? É para vos mostrar que a transformação de um país custa enormes recursos. E mesmo isso, as pessoas dizem que isso não foi assim um grande sucesso, porque a parte da outra Alemanha houve muitas críticas da parte dos cidadãos daquela parte em relação a como que esse dinheiro foi utilizado. Então, como é que se pode imaginar que uma superfície com uma população pequena daquela parte da Alemanha Democrática se pudesse gastar 150 bilhões por ano e toda a África da ajuda e desenvolvimento, estamos a falar de um montante 1/3 daquilo. E porque o dinheiro conta, o financiamento conta, sobretudo quando ele é previsível, quando se faz a transformação. É importante fazer isso, porque se a gente não fizer essa análise, que não quer dizer que é uma análise para absolver ou dar pretexto aos países africanos sobre como o dinheiro da ajuda externa foi gasto. Mas se a gente não tiver o sentido da proporção, mesmo os países africanos não conseguem eles mesmos mudar o estado de espírito para perceberem que a ajuda externa não vai resolver os problemas. E que deve haver um esforço extremamente importante de gestão das finanças públicas para a mobilização de recursos internos. É extremamente importante. Porque quando um país, ou quando os líderes de um país, estão convencidos que a ajuda externa pode ajudar, então torna-se um pouco, entra-se num túnel que eu diria, de percepção de realidade de que isso pode ajudar. Não há substituto a um esforço interno de mobilização de recursos domésticos. Eu vou falar isso um pouco mais tarde. Posso dar o exemplo de Portugal. Entre, penso, 86 e até 2020, os recursos que foram transferidos pela União Europeia para a integração e a coesão em Portugal, fala-se de cerca de 30 bilhões de dólares. Eu vi que uma média de quase era 9 milhões de euros por dia. Foram muitos recursos que foram injetados. Mas com um Portugal que não estava numa situação do país em desenvolvimento, era já um país desenvolvido. Mas imaginem por que esse montante de recursos, de uma forma previsível, foi injetado na economia portuguesa em Portugal. E porque o dinheiro faz diferença. E é importante também ter essa noção das proporções. Porque no processo de transformação, agora, custa muito mais caro fazer as infraestruturas. Se os Estados Unidos hoje tiver que fazer a autoestrada 66, que atravessa a maior parte do país, não teria dinheiro para fazê-lo hoje. É muito mais caro fazer infraestruturas hoje. Sabemos também que o número de países africanos que não têm acesso ao mar é o maior rácio mundial. E quando você não tem acesso ao mar, os custos logísticos da sua transformação são muito maiores. A Vera falou da questão da dívida. Quando estive no Banco Mundial, durante mais ou menos 10 anos, trabalhei no todo o processo HIPC, que é o processo de perdão da dívida dos países africanos. Foi um combate enorme. Enorme porque havia regras ao nível internacional que estavam estabelecidas e que ninguém queria mudar. Uma das regras era que se um país tinha dívida com o Banco Mundial e o Fundo Monetário, não se podia fazer a reestruturação da dívida. Você devia pagar, ponto. Não havia outra forma de fazer. Foi durante esse episódio que a pressão veio no sentido de autorizar que os instituições de Bretton Woods, o Banco Mundial e o Fundo Monetário devem também aceitar o processo de reestruturação da dívida. Muitos dizem agora, estamos a cair no mesmo ciclo. Como sabem, há mais de 20 países africanos que vão estar numa situação de estresse, de dívida, muito grave. Então, muitos dizem, mais uma vez os africanos.
voltaram ao ponto de partida. A dívida foi perdoada há 10 anos, ou 15 anos, ou 20 anos. Eles novamente estão nessa situação. Aí também quero dar exemplos. Vou dar o exemplo argentino. A Argentina, na sua história, esteve numa situação de default, quer dizer, de não poder pagar a dívida, mais de 9 vezes. A sua dívida em relação ao seu produto interno bruto é quase 300%. Poucos países africanos chegaram nessa situação. Mas imagina um país com os talentos, com a dimensão da sua economia, que é muito mais estruturada, como a Argentina, mais de 9 vezes esteve numa situação de default e, nesse momento, estão numa situação muito crítica. Então, isso mostra que, para além, obviamente, da situação interna de cada país, há também qualquer coisa no sistema internacional que é problemático, no qual se vem inserir a questão da nossa transformação econômica. Quando o sistema internacional foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, nomeadamente com o padrão do dólar, era para estabelecer uma relação que eu diria previsível entre o valor da moeda e o ouro. Quando isso desapareceu em 73, com a decisão dos Estados Unidos de não haver mais um peg entre o dólar e o ouro, mudou completamente para mim e complicou o nosso cenário. Agora as últimas decisões do Fed em relação às taxas de juros fizeram subir o valor do dólar, torna-se muito mais difícil para os nossos países poderem pagar a dívida. Porque a nossa dívida e muito parte do comércio internacional é feito em dólar. O Fundo Monetário também tinha sido criado para que ele pudesse jogar um papel muito mais proativo do que aquilo que a ministra Vera falou há bocado. O que o Keynes queria era que, de facto, o Fundo Monetário possa jogar um papel de alocar recursos, porque haverá sempre crise. Mesmo numa casa, há umas crises. A Vera falou das crises. As crises que são relativas à questão cambial, à questão de Covid. E, para isso, é preciso relançar as economias. Nós não tivemos, em África, a oportunidade de relançar as nossas economias, porque nós não tínhamos acesso a fazer fotocópias das nossas moedas. Os Estados Unidos fez quase um processo de relance da economia de 4 trilhões. Vocês vão desculpar um pouco o meu português às vezes, são milhões de bilhões, não sei como, mas trilhões, não falaram como os ingleses. 4,5 trilhões de dólares para relançar a economia americana depois do Covid. Nós, os países africanos, tínhamos pedido só, pelo menos, qualquer coisa na ordem dos 50 bilhões, 60 bilhões ao nível do Fundo Monetário. Nós não conseguimos. Então, o que é que passou? Nós estávamos a tentar, como no aeroporto, o avião a descolar, onde a maior parte dos nossos países não estavam numa situação de recessão antes do Covid. E como um avião, quando descola da pista, o momento mais perigoso é quando ele ainda não atingiu a velocidade do cruzeiro. Então, isso apanhou as nossas economias e nós não temos os recursos para fazer aquela relance da nossa economia. Eu dou-vos todos esses elementos porque fazem parte do contexto no qual a nossa transformação econômica deve se inserir. Nós não podemos inserir a nossa transformação dos nossos países dentro do vazio. Insere-se num contexto internacional muito mais desfavorável do que aquele que a Alemanha, aquele que Portugal teve para a sua transformação econômica. Mas, infelizmente, não podemos ficar também num sítio e chorar, e a lamentar e a apontar o dedo. Temos que arranjar soluções. E eu penso que há esforço
a nível de muitos países, e é que vem também a oportunidade da problemática da mudança climática. Eu acredito fortemente que, se o carbono não tiver o preço, não será possível ter uma discussão séria sobre o valor e os recursos que são necessários para fazer face à mudança climática. Tem que se colocar um preço do carbono no qual nós, os africanos, os países africanos, dado o fato que nós não emitimos muito pouco em relação às consequências do carbono acumulado no espaço, isso deve ter um preço para que isso possa fazer parte do arsenal do financiamento da nossa transformação econômica. Houve passos interessantes na COP26, na COP27, sobre a problemática do preço do carbono, mas ainda vamos ver o que é que vai ser discutido em Dubai em novembro, mas os países africanos devem continuar a insistir sobre isto. Eu não digo que a questão do preço do carbono e os recursos que podem ser obtidos nisso vai resolver os nossos problemas de transformação estrutural. Não digo. Mas vai permitir abordar aquela discussão franca sobre a necessidade de recursos para financiar isto. Há mais de 50 mercados de carbono no mundo, de mercados voluntários, mas agora tem que se pôr muito mais pressão sobre isso, e eu penso que deve ser um elemento a introduzir nessa questão das reformas das finanças públicas. Tem que ser introduzido esse aspecto climático, porque agora somos todos de acordo que o elemento da mudança climática é certamente uma das maiores ameaças ao nível internacional, mais do que as ameaças geopolíticas que nós estamos a viver. Então, esta é uma oportunidade que deve ser inserida, e eu acredito que nos módulos ligados às finanças públicas temos que trazer essa questão na discussão. Uma outra questão que eu penso que devemos pôr em evidência nos aspectos da mudança climática não é só o fato de nós dizermos que nós não emitimos. Nós não temos indústrias ainda para aumentar a taxa do carbono no espaço. Embora a industrialização é um elemento importante da transformação estrutural das nossas economias. Mas nós podemos fazer uma industrialização muito mais verde, uma industrialização que permite utilizar energias renováveis para a nossa industrialização. Embora o base load, que é importante para a energia, nós não podemos só utilizar nesse momento, nessa transição energética, energias renováveis. Vamos ter que utilizar um pouco o gás para aumentar a capacidade dos nossos países. Mas eu penso que a África pode se industrializar de uma forma diferente. Então, nesse quadro, eu penso para além, como estava a dizer um pouco há bocado, da questão de insistirmos sobre o fato que nós não somos um fator grave de emissão de dióxido de carbono, temos também que trazer à mesa o fato que nós somos o continente que está a fazer o maior nível de conservação. Eu vou-vos dar mais números. Houve aquela conferência no Canadá, no ano passado, no qual o objetivo é que 30% do planeta seja conservado ou, pelo menos, classificado como área protegida. E eu insisto sobre isso porque aqui somos todos, na maioria, talvez financeiros, pessoas ligadas às finanças públicas, e acho que a gente não dá a importância que merece essa questão. A África, nesse momento, é um dos continentes que tem o maior esforço em termos de conservação e de proteção e de áreas protegidas. Todas as nossas áreas protegidas, se juntássemos às áreas protegidas, seria quase 6 milhões de quilômetros quadrados. O tamanho da Austrália. O objetivo, como estava a dizer, dessa conferência que teve lugar no ano passado, era que
até o 2030, que 30% do planeta seja protegido ou conservado. Nesse momento, nós temos 6 bilhões de quilômetros quadrados protegidos. Infelizmente, esse espaço coloca-se também a questão do financiamento desse espaço. Estamos a conservar essa natureza para o resto do mundo, para que o pulmão do planeta possa respirar, com a sua biodiversidade e a sua contribuição das soluções naturais que podem ser criadas. Mas isso também tem um custo. E temos que trazer isso à mesa. O preço do carbono pode ajudar a isto, porque se o preço do carbono for justo e bem regulado, isso são recursos que podem ser canalizados também para o nosso processo de transformação e também de conservação das áreas protegidas. Porque nessas áreas protegidas temos populações que vivem aí não são parques zoológicos, para que as pessoas possam visitar os maçais ou os bijagós, mas são pessoas que vivem aí e no qual há uma interligação entre a natureza e essas pessoas, e eles sabem conservar isto ainda melhor do que qualquer intelectual ou Estado. Então isso merece, de fato, ser visto de uma forma diferente. É por essa razão que, no início da minha discussão, da minha apresentação, insisti sobre o fato de que a transformação econômica e as mudanças climáticas são duas faces de uma mesma moeda. E o aspecto transversal a isto é a questão financeira, da gestão das finanças públicas, mas também dos recursos financeiros que são necessários, e temos que ter uma narrativa que possa, de fato, pôr isto à mesa quando engajamos com o resto do mundo. Eu vou parar aqui. Eu espero que os pontos não foram um pouco desnaturados e foram claros para vocês, para entenderem o itinerário da reflexão que eu queria partilhar convosco, mas é por essa razão também que eu achei que devíamos dar mais espaço para uma troca entre nós, para esclarecer melhor alguns pontos que não foram muito claros na minha apresentação. Obrigado. Então, abrimos aqui a discussão, espaço para perguntas, temos a comunicação de sala. Pois aqui para o nosso caríssimo orador que nos trouxe aqui tantos exemplos e tantas questões. Temos já o outro. E é só identificar-se, é claro, fazer uma pergunta. Bom dia a todos. Desde já, portanto, os meus parabéns, portanto, à organização deste evento, às instituições envolvidas, ao SCTE. A Academia é sempre um lugar de saber e de partilha. Quero saudar o Dr. Paulo Gomes, meu querido amigo, já não nos vemos há muito tempo. Há bocado alguém referia que eu já estava com cabelos brancos. Não está, mas é sempre um gosto revê-lo e ouvi-lo. Já não nos víamos há muitos anos. No quadro, e tenho pena que a senhora ministra Vera Davis já não esteja, pelo menos neste momento de troca de debate, mas acho esta iniciativa para nós enquanto africanos, e não só, portanto, que estamos no mundo e na lógica de um agir local e pensar global, tocou aqui em pontos absolutamente fulcrais, sobretudo com a emergência do quadro pandémico que não olhou a ricos nem a pobres, portanto, e atravessou todo o mundo. E eu pergunto, no quadro das questões que elencou, nomeadamente quando os Estados Unidos, para relançarem a sua economia, puseram no mercado 4,5 trilhões de dólares e nós africanos limitamos-nos a pedir 60 milhões, neste quadro financeiro tão diferencial pelos números, e não é preciso ir a Harvard,
Eu pergunto-lhe, sendo um defensor intrínseco das causas africanas, também de que modo, do ponto de vista das políticas públicas e, sobretudo, do ponto de vista das condições climáticas, e houve Estados que, de facto, não subscreveram, portanto, o Acordo de Paris, pode a União Africana, podem as lideranças africanas inverter este quadro diferencial e reduzir substantivamente, do ponto de vista quer das condições climáticas, com substantivos impactos na nossa economia local, esta assimetria? Esta é a minha pergunta. O meu muito obrigado e parabéns por revê-lo e a organização. Bom dia. Sim, estamos todos com cabelo branco agora. E espero que isto nos dá mais, eu diria, capacidade de olhar os elementos, a situação de uma forma um pouco mais, que eu diria, com experiência. Para responder à sua pergunta, a razão pela qual eu insisti em contextualizar o tema do sistema global era que é difícil para alguém que não é africano ou que segue a África de entender isto, porque a narrativa que vem, a qual nós vemos nas nossas empresas, nos jornais, não toma essas questões em conta. E então, infelizmente, os países africanos, os responsáveis africanos, passam a seguir a atualidade internacional e não tomam o tempo de sentar e dizer qual é realmente o problema. Falou daqueles 4,5 bilhões versus trilhões versus 30, 40 bilhões para a África. Aliás, os Estados Unidos injetaram tantos recursos no relançamento da economia deles, que para além da crise ucraniana, isto é que está a criar inflação mundial. Porque a partir do momento que eles começaram a fazer a insistência da política monetária para fazer subir os juros na Fed, afetou todo o sistema internacional. Eles, quando fizeram relançamento com esses 4 trilhões, até deram dinheiro a pessoas que não pediram. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos que receberam cheque em casa para dinheiro que eles não pediram, porque fizeram aquilo que chama helicopter money. E quando nós, infelizmente, não conseguimos ter os recursos para fazer o relançamento das nossas economias. Mas a culpa é também nossa. Na medida que como é que a gente vai se organizar para tentar sair desse país? Toda a gente está a pedir a mudança do sistema da arquitetura financeira internacional. Mesmo na reunião que teve lugar em Washington na semana passada, os ministros insistiram nisto. Mas o que eu digo sempre aos ministros das finanças africanas é que, enquanto vamos às conferências para insistir na mudança do sistema financeiro internacional, vamos organizar-nos ao nosso nível. Há coisas a fazer ao nosso nível. Vou lhe dar um exemplo. Há 15 anos atrás, foi-me solicitado pelo presidente Obasanjo, quando ele estava a sair, para ajudar a criar uma instituição financeira. Como saía do Banco Mundial, eu fui ao privado, ia na Nigéria para negócios, aconselhar algumas empresas, e ele disse: Paulo, tu estavas no Banco Mundial e tudo. Por que não se faz o equivalente do AFC, que é a janela privada do Banco Mundial, que faz empréstimo ao setor privado? Então ele disse: por que não fazes cria para a Nigéria, para a África? Então, sentamos com um grupo, 2, 3 pessoas, e fizemos o concept. Depois ele pediu-nos para ir ver o governador do Banco Central, fomos ver o governador do Banco Central, para criar essa instituição financeira. Como neste momento está a se falar também da possibilidade de um banco de investimentos dos PALOPs. Então nós começamos a trabalhar sobre
essa instituição, que demos o nome de Africa Finance Corporation, que hoje tem, depois de 15 anos, tem um balanço de quase 20 bilhões de dólares e no ano deste ano ganhou em net income, quer dizer, profit, 300 milhões de dólares de dividendos. Essa instituição, quando foi criada, porque era de direito nigeriano, a Nigéria colocou dinheiro e pediram também alguns privados nigerianos para pôr um pouco de dinheiro. Era preciso agora dar o estatuto internacional. Eu lhe dou esse exemplo porque, às vezes, a questão de transformação estrutural é também uma questão de estado de espírito. Se você tem um estado de espírito, que é um estado de espírito sem disciplina ou com certos complexos, isto custa dinheiro também. E então, quando decidimos trabalhar para dar o estatuto internacional a esta instituição, pediram para Paulo, tu como conheces vários países africanos, vai tentar ver se outros países africanos podem juntar-se. Então, criamos a instituição em Nigéria e depois começamos a sair. Quando fui a alguns países africanos, que eu não vou citar aqui, a questão era, Paulo, nós gostamos de ti, sabemos o que tu fizeste, mas essa coisa com a Nigéria é complicada. O que é que eu tive que fazer? Tive que ir ao meu próprio país, a Guiné-Bissau. E na altura havia o ministro das Finanças, que era o falecido Issouf Sagna. Eu disse, Issouf, olha, estamos nessa situação. Será que tu podes aceitar assinar para que o primeiro país membro para além da Nigéria seja a Guiné-Bissau? Ele disse, Paulo, estás louco? Onde é que eu vou sair com aquele dinheiro? Ele disse, podes assinar. E depois, com uma opção de nós, depois, podemos colocar o nosso dinheiro. Então, o primeiro país membro da Africa Finance Corporation foi a Guiné-Bissau. Hoje, essa instituição tem 42 membros. 40, o último foi o Egito. Agora Angola, Cabo Verde, todos esses países são membros. Essa instituição está a fazer muitos projetos em muitos países africanos, infelizmente não fez ainda no meu próprio país. Mas é para lhe dizer como a Nigéria, que nós conhecemos, que é um dos países em termos de finanças públicas, é terrível. Se o Prof. Alop pudesse ajudar um pouco a Nigéria a resolver os problemas das finanças públicas, seria uma boa coisa. A Nigéria conseguiu criar essa instituição porque, no desenho dessa instituição, nós protegemos essa instituição com a questão de governação, protegemos alguns aspectos dos riscos de intervenção política, e essa instituição hoje tem triple rating, pode levantar dinheiro no Japão, na China, nos Estados Unidos, com bom rating da Fitch, e como eu disse, os dividendos dessa instituição este ano foi 240 e tal milhões de dólares. Então, para mim, é para insistir que nós temos algumas ferramentas, não para criar um fundo monetário, porque sabemos que o mundo não vai tornar-se a casa da misericórdia, como se diz aqui, a Santa Casa. Nós não devemos ser naivos. Mas há coisas que podemos fazer ao nosso nível, mesmo em parceria com um país como Portugal, que não é uma potência no Conselho de Segurança. Mas pode-se fazer. O que isso requer é de nós vermos as táticas, porque tudo foi escrito. Eu digo, é por isso que não insisti na questão da teoria da transformação estrutural. Houve muita coisa escrita. Agora temos de entrar na operacionalização das coisas. E às vezes não é preciso muitos recursos para poder fazer isto. Então, dei esse exemplo porque eu acho que ilustra a importância dos nossos países se organizarem de uma forma diferente, alavancar os recursos domésticos. Vejam um país mesmo como a Guiné-Bissau. Vou dar um exemplo. Tenho muitos colegas que estavam nas finanças aqui. Quem paga realmente o imposto sobre as casas ou habitação? Qual é o termo que nós utilizávamos? Eu digo, se nós estivéssemos utilizando, se nós passássemos a utilizar a tecnologia, como a Vera falou,
em relação ao IVA e outros, mas a tecnologia para ajudar, para mobilizar melhor o imposto predial, eu tenho certeza que aquilo que poderíamos arrecadar ajudaria a financiar muita coisa na educação. Vamos ser francos, eu tenho 2 casas em Bissau, eu nem sei quanto que eu pago em termos de imposto predial, para ser franco. E muitos estão aqui, sabem. Então, são ainda nichos de receitas nos nossos países que é preciso ir alavancar. Mas como o mindset, o estado de espírito, está ligado, está concentrado às umas coisas, perdemos a oportunidade de ir atacar esses nichos de receitas. Fui longo, mas eu penso que era importante dar essa dimensão. Obrigado. Há uma questão, ainda temos tempo para mais uma questão da sala. Muito obrigado. Eu começaria por felicitar o meu compatriota, Dr. Paulo, que constitui um grande orgulho para o país, e pensamos que nos próximos anos ele também venha a fazer aquilo que tem vindo a fazer por países como Ruanda e já agora neste momento, se calhar, em relação a Angola. O senhor Dr. Paulo insistiu muito na necessidade dos países africanos insistirem mais na arrecadação de receitas internas, mobilização de recursos internos. Isto é verdade. Também insistiu muito na necessidade de os países africanos adotarem um mecanismo de financiamento, se calhar um bocadinho diferente do que é feito através das instituições, principalmente da Bretton Woods. As 2 questões que eu coloco agora são estas. A primeira tem a ver com aquilo que eu diria, não sei se o termo está correto em português, mas eu vou fazer uma tradução literal, portanto, a fratura numérica, né, no continente africano. Isto, eu acho, na minha opinião, que isto cria dificuldades. Relativamente à questão que colocou em relação à contribuição predial urbana na Guiné-Bissau, embora neste momento nós já estamos a encontrar uma solução no sentido de criar um acervo, né, de todos os edifícios, né, e para depois começarmos a aplicar, portanto, a lei que neste momento está em vigor na Guiné-Bissau. O problema maior tem a ver com isto, e acho que talvez nos próximos tempos vamos ter, com a cooperação com Cabo Verde, que está muito a avançar nesse sentido, avançar para um sistema de digitalização um bocadinho mais avançado, para podermos, portanto, incluir todos os espaços onde nós podemos temos ainda o potencial em termos da fiscalidade. A outra questão tem a ver com o próprio sistema de financiamento a nível dos países africanos. Repare, Dr. Paulo, nós neste momento temos o BOAD, mas a uma dada altura, o BOAD começou a ter dificuldades em termos da sua capacidade de financiamento, e o BOAD, eu acho que já abriu, e os países ocidentais começaram a adquirir, portanto, ações no BOAD, e isto fez com que estes países ocidentais começarem a ter mais peso e, com isso, a aplicar, portanto, o modelo vigente atualmente em termos de financiamento das economias. Agora, a minha questão é esta: será que vamos poder aplicar um modelo mais adequado, que é próprio ao contexto dos países africanos? Estamos a ter também o BAD, que está a ter a mesma coisa, quer dizer, a eficiência dos sistemas destes bancos, né, deste sistema de financiamentos, as economias africanas, na minha opinião, acho que vai seguir o mesmo modelo que vigora, portanto, que vigorava, se calhar, desde os anos 60. A minha preocupação é efetivamente esta. Obrigado. Sim, o modelo de financiamento dessas instituições precisa de reforma. Mas o Banco Mundial não pode continuar a ser assim. O Banco Africano de Desenvolvimento não pode continuar a ser assim. Porque os que, de facto, têm o maior peso
nessas instituições. Não precisam dessa instituição. Essas instituições fazem parte da infraestrutura, que eu diria, política e diplomática externa desses países. Só para dar o exemplo, quando essa questão de relance das economias africanas e que devia-se aumentar a cota dos países no Fundo Monetário, os Estados Unidos levou tempos para fazer isso, porque não se pode fazer esse aumento das cotas sem eles. Mas ele não precisava dessas cotas, porque ele tinha os meios, com o dólar como moeda de reserva, de fazer aquilo que eles fizeram com os 4 bilhões de injeção, trilhões de injeção no sistema econômico americano, que não era necessário dessa forma. E que as pessoas sabiam que isso ia criar inflação. Mas os países africanos, a cota da Guiné-Bissau é assim, se houver um aumento da cota, talvez são 3, 4 milhões mais. Então, tivemos muita gente, porque a gente participou em fazer lobby com muitos países para dizer os que não precisam das cotas, se podem dispensar essas cotas para os países africanos. Então, a China aceitou, parece que outros disseram, não, eu posso, mas isso tem que ir para a área da saúde ou de coisas. Mas sabemos que o Fundo Monetário foi criado para fazer face às crises, porque nós sabemos que haverá mais crises. A questão é quando. Essa do Covid, sabemos que haverá outras, infelizmente. E que não nos atingiu como é que as pessoas pensavam, que iam morrer pessoas nas ruas das capitais africanas. Penso que houve qualquer coisa divino que nos ajudou nessa matéria, mas nós não sabemos outras crises que estão. Então, o sistema, a arquitetura financeira internacional deve ser organizada de tal forma para preparar a próxima crise. Esta que é a força de uma empresa agora, ou de um Estado. Não é em poder resolver, mas em poder se preparar, ter uma resiliência quando isso acontecer. Né? Então, o BOAD, infelizmente, na África Ocidental, para os que não conhecem, é o Banco de Desenvolvimento para os países, eu diria, francófonos que estão na África Ocidental, tem limites e as taxas de juros são muito elevadas. Para nós, já atingimos um nível que a gente não pode ir. Mas há uma coisa que é preciso fazer, justamente como pilar da transformação econômica. O Estado deve ser um Estado disciplinado em matéria de finanças públicas, mas tem que ser um Estado empreendedor. O Estado empreendedor é aquele que sabe que o mercado tem muita falhança e que ele tenta criar mercado. Criar mercado não quer dizer substituir-se ao privado. Mas quando o Estado decide criar mercado, ele cria as condições e até pode investir. Precisamos disso. Porque, no fundo, quando você está numa situação onde não pode emprestar, porque as taxas de juros são muito elevadas, e você já tem um nível de dívida em relação ao seu produto interno bruto, o que lhe resta é atrair o investimento direto estrangeiro. E isso é válido para a Guiné-Bissau, é válido para Angola. Porque aí é que é a única solução, quase. Há dinheiro fora. Mas o problema que nós temos nessa reflexão de transformação estrutural é porque estamos ainda os modelos antigos de ir buscar investimento. Que é de, vai uma visita presidencial, agora a gente vai, chega-se, faz um jantar com empresários. Ele diz, vem investir no nosso... O investidor não tem tempo. Vai ser polido e atender a vossa reunião. Se você ter champanhe gratuito, é ainda melhor. Mas eu, na minha experiência, porque eu passo a metade do meu tempo em Singapura, vou trabalhar com o governo de Singapura, há pessoas específicas nos últimos 40 anos que você não vê, que são pessoas quase invisíveis no sistema singapuriano, que vão buscar o proprietário da Compal, aqui em Portugal, dou um exemplo, e ele não larga o proprietário da Compal até o proprietário da Compal, a marca de sumos portuguesa, não é isso? Até que ele decida ir investir numa fábrica de mango em Angola ou em Bissau. Isso não se faz com visitas presidenciais.
Isso não se faz com código de investimento. Isso faz-se com um espírito de guerrilha, que foi a força, aliás, dos países dos Palopes. A independência não foi uma artilharia da Força Armada russa com tanques e tudo, foi guerrilha. O investimento estrangeiro é isto. É de identificar o investidor, estudá-lo, ver os seus constrangimentos e arranjar forma de alavancar para que ele possa investir. Isso que eu chamo de Estado empreendedor. Não a constante forma de repetir, digamos, versão 1, versão 2 do Código de Investimento Estrangeiro. Não serve para nada. É útil porque o investidor pode querer ter isto quando ele chega, mas não serve para nada. No mundo atual, no contexto atual, tem que ser uma forma muito mais cirúrgica de atrair investimento direto estrangeiro. E muitos dos nossos países não sabem fazer isto. Ou quando sabem, não tomam tempo para pôr atrás dessa ideia o commitment, o engajamento político necessário para isto. Então, é um dos aspectos que eu penso que devemos continuar a olhar para o nosso sistema fiscal, a nossa capacidade legal, capacidade coletiva, porque isso faz parte da capacidade, que é um pilar importante da transformação econômica, né? Legal em relação à regulação, em relação a proteger a propriedade privada, coletiva em termos de trazer os serviços e bens e serviços para a nossa população, e fiscal, que é a parte da reforma fiscal que é necessário pôr nos nossos países. Mas isso tem que ser acompanhado por engajamento muito mais estratégico e direcionado para atrair o capital estrangeiro. O capital estrangeiro. E doméstico também, porque o doméstico acaba por aparecer nesse quadro. Então, esta seria a minha modesta recomendação em relação a isto.